Olá pessoal, então nós vamos dar início aqui à nossa disciplina de ovino e caprinocultura, tá? O tema que nós vamos tratar essa semana é a origem e a domesticação dos animais, e aqui a gente faz um apanhado aqui do que nós vamos trabalhar, né, da visão geral dos assuntos que a gente vai discorrer um pouco nessa apresentação, que é a origem do planeta Terra, entender um pouquinho dessa relação desde quando ela foi criada, né, onde a gente tem um processo evolutivo do planeta Terra que é importante a gente contextualizar, até para poder fazer uma relação com a evolução do Homo sapiens. Dessa evolução do Homo sapiens, é extremamente importante a gente discutir os aspectos relacionados, por exemplo, à revolução agrícola, aonde ocorre o surgimento da agricultura. Posteriormente a esse surgimento da agricultura, a gente tem ali a Revolução Industrial, depois uma Revolução Científica, que ainda ela está ocorrendo, e por último agora essa Revolução Tecnológica, né, que aí traz para a gente uma questão hoje do grande salto tecnológico que nós estamos vivendo, dessa agricultura de precisão ou agricultura 4.0, onde a gente ainda tem muito a caminhar dentro desse processo aqui tecnológico, muito a desenvolver ainda quando a gente fala de agricultura e pecuária e ainda muito mais quando a gente fala de ovino e caprino. Tá? Um outro aspecto que nós vamos discutir um pouquinho é a questão do paradoxo da agricultura e das civilizações. Tá? Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente fazer essa contextualização. E aí, junto com todo esse levantamento, essa linha lógica que existe desde a evolução lá, da origem da Terra, a evolução do Homo sapiens, passando por esses diversos momentos aqui da história, a gente vem com a parte de domesticação dos animais, que ela faz parte desse processo, né? Ela é um item desse processo. E a gente poderia colocar aqui um barra plantas, né? Porque não só os animais foram domesticados, mas também as plantas foram domesticadas. E aí, daquele grande número de animais ou daquele grande número de plantas possíveis de serem usadas para o ser humano, para alimentação, entre outras coisas, a gente hoje tem um número restrito, tanto de animais quanto para plantas que foram realmente domesticadas e hoje segue ali sendo amplamente usada pelo Homo sapiens, né, de maneira geral. E por último aqui algumas considerações que são os impactos que esse processo teve, ou o que a gente está vivendo, pensando muito na questão do que a gente tinha no passado, para uma questão do presente e também focando aí, olhando para o futuro. Né? Então, essa é uma visão geral que a gente vai trabalhar aqui nessa apresentação. Um aspecto que eu acho que é importante a gente pensar e ter isso claro na hora que a gente avalia a questão da Terra é como que ela se originou, né? Quais foram os aspectos cronológicos que deram origem ao planeta Terra, quais foram as etapas necessárias para que a Terra se tornasse habitável, o início desses micro-organismos, esses seres vivos que foram evoluindo em diferentes momentos, né? Então, assim, é extremamente importante que a gente entenda esse processo até para que nós conseguimos estabelecer essa questão da onde a gente veio, onde nós estamos e para onde nós estamos indo, principalmente hoje nessa grande discussão que existe de uso do nosso planeta Terra. Tá? E aí, nesse cenário, a questão da idade da Terra, qual que é hoje o momento que ela vive, é importante. Então, nós estamos falando ali de 4,5 a 4,6 bilhões de anos, desde a sua concepção, e aí esse entendimento ele passa a ser importante até para a gente fazer uma diferenciação do que é a idade, né, da Terra, essa evolução e cronologia dos fatos, que eles vão datar aí muitas vezes 200 mil anos, 100 mil anos, 70 mil anos, ou da domesticação a gente vai falar ali em torno de 10, um pouquinho menos mil anos, com o nosso calendário, porque o nosso calendário ele segue um aspecto um pouco diferente
e é importante que vocês busquem entender aí o que é esse calendário hoje vigente em relação a qual é a idade da Terra. Tá? Então fica aí já como uma atividade a ser feita. Quando a gente olha a questão da evolução, né, do Homo sapiens, de uma maneira geral, é muito comum às vezes as pessoas terem essa visão aqui como se fosse uma escadinha aqui de mudanças e aí chega hoje nesse novo Homo sapiens ali adaptado ao uso da computadores e até com modificações anatômicas para que esse trabalho seja executado. Tá? E muitas das vezes essa visão que as pessoas têm, ela está equivocada. Tá? O que a gente tem dentro da evolução, o que a gente tem que pensar é que existe uma árvore genealógica onde vão existir diversos indivíduos, né, espécies, e a grande questão que vem para a gente é por que o Homo sapiens ele acabou se sobressaindo aos demais. Tá? Então, essa evolução do Homo sapiens, ela traz para a gente alguns questionamentos que por exemplo, quando a gente olha essa árvore genealógica, essa árvore do tempo aqui, né, dos diferentes indivíduos, a gente vê aqui, ó, do passado, 6 milhões de anos, 5 milhões de anos, até chegar aos dias atuais. E a espécie do Homo sapiens ela está aqui como a grande vencedora dessa corrida ali pela sua dominação. Né? Então, o que traz para a gente a grande pergunta é por que o Homo sapiens ele realmente ocupa essa posição. Né? Então, o que a gente tem que pensar aqui com relação ao Homo sapiens? Né? Qual é a principal característica que possibilitou que o Homo sapiens superasse os demais humanos, né? Ou os demais Homo ali. A gente tem esse grupo aqui do Homos ou de outros grupos aqui, porque que ele conseguiu superar, e principalmente pensando aqui nesses parentes próximos aqui, porque que ele foi a espécie que se sobressaiu, né? Dentro desse salto, né, de domínio, como que foi a expansão dele no mundo, né? Como é que dá essa expansão, entender como é que foi essa dispersão dele ao longo das nossas terras. Né? Então, essas duas perguntas elas são importantes até para a gente entender e contextualizar um pouco da domesticação dos animais. Dentro desses aspectos, então, o que a gente pode falar? Uma das coisas que é importante como um resultado, né, ou uma diferença do Homo sapiens frente aos outros é a questão do desenvolvimento ali da capacidade cranial. Né? Então, quando a gente avalia a capacidade cranial, sem dúvida nenhuma, o Homo sapiens é o que apresenta a maior capacidade cranial. Isso possibilitou um desenvolvimento cognitivo, onde esse desenvolvimento cognitivo ele é um dos responsáveis por esse domínio, né, do Homo sapiens frente aos outros grupos aqui, ou aos outros homos, né? Sem dúvida esse é um aspecto importante a ser pensado. Nesse videozinho aqui, onde mostra essa dispersão do Homo sapiens, vocês podem acessar ele via esse QR Code, tá? E não vou passar ele aqui agora nessa aula não, depois vocês podem acessar ele também via link, tá? Então ele vai mostrar ali como é que foi essa dispersão do Homo sapiens no globo como um todo, tá? Um outro aspecto que a gente tem que pensar aqui é com relação a essa dispersão, né? Então vocês vão ver lá em tempo cronológico como é que foi a dispersão, mas de maneira geral o que a gente tem que pensar aqui, ó? A gente tem o centro ali, o primeiro local de dispersão é a África, né, o continente africano. Daqui houveram ondas de dispersão, então a gente teve um aumento aqui na parte do continente africano e também aqui para as regiões da Ásia, China, entre outras regiões aqui, onde houve uma frente de dispersão dos Homo sapiens. E posteriormente, né, com esse eixo aqui congelado, possibilitou que houvesse essa transposição pelo Homo sapiens e aí ele conseguiu vir até a América do Sul. Né? Então ele conseguiu chegar aqui na outra parte do globo, sendo uma dispersão geral,
com uma maior concentração em determinadas regiões, mas de maneira geral, essa foi a dispersão do Homo sapiens no mundo. Tá? E aí a gente surge dentro desse processo de dispersão a revolução agrícola, né? E o que a gente pode contextualizar da revolução agrícola? A gente tinha um cenário em determinada época da evolução, o Homo sapiens buscando basicamente a caça, né? E obter ali seu alimento e seu sustento para sobrevivência a partir de caças, né? Então essa era o comportamento comum. Você tinha aqui grupos pequenos que iam se consolidando ali para a sua sobrevivência, e esses grupos iam mudando de locais para que isso fosse mais fácil de se manter. Com a Revolução Agrícola, uma das coisas que é marcante é essa mudança de comportamento, né? Então, nessa figura aqui a gente consegue ter uma visão bem clara do que era esse comportamento lá como um caçador. E aqui a gente já tem a figura ali da questão do agricultor fazendo o cultivo, todos os seus tratos culturais. A gente tem aqui os animais já na questão da pecuária. E em contrapartida a gente também tem aqui um aumento do número de pessoas, principalmente comparado aí o que era quando se caçava, né? Então, sem dúvida nenhuma, a Revolução Agrícola ela tem um impacto muito grande no comportamento. Tá? Então, quando a gente olha essa figura e a gente pensa na Revolução Agrícola, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é o surgimento da agricultura, que é o que a gente pode ter ali muito claro nessa imagem. E esse surgimento da agricultura, ele gera essa mudança no comportamento, onde a pessoa ela passa a ter ali uma necessidade de manutenção das suas atividades. Essas manutenções elas geram especializações, né? Então eu tenho aqui a figura de uma pessoa que é responsável por fazer esse cultivo. Você vai ter uma pessoa que é responsável por manejar esses animais, por fazer cerâmica. Então a gente começa a ver uma especialização de profissões. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, essas especializações elas possibilitaram o surgimento de civilizações, porque aí você consegue um maior número de pessoas reunidas em prol de um propósito ali, que é garantir a sua segurança, a sua sobrevivência e a sua manutenção no longo prazo. Tá? E isso, né, de uma maneira geral, ele possibilitou o quê? O crescimento populacional, e aí a gente tem aí um aumento do número de pessoas no planeta Terra. Tá? Então, aqui, ó, esse esquema aqui ele mostra a mudança de comportamento, onde a gente tem um período paleolítico, tá? Onde a gente tem aqui caças, um período muito frio, onde você tinha a necessidade de praticar a caça para obter alimento. A partir do momento que a gente tem o surgimento da agricultura, houve uma mudança do comportamento, um aquecimento também que facilitou o uso da terra, o aparecimento de alimentos mais fáceis de cultivo. E aí também, posteriormente, a gente tem aqui a criação dos animais. Esse processo ele já é caracterizado no período neolítico. Então a gente tem um período paleolítico, onde principalmente nós estamos falando de caça, de uma sobrevivência de pequenos grupos. E a gente tem um período neolítico, que é onde tem uma maior quantidade de pessoas e a questão do surgimento da agricultura. Tá? Isso está descrito aqui nessa imagem. Então, até 2 milhões de anos atrás, a gente tem grupos pequenos, migrações constantes, moradias em cavernas, coberta do fogo, caça e coleta, ferramentas de ossos e pedras e o início da domesticação. Tá? Mas principalmente aqui o período neolítico é onde a gente tem grandes grupos, primeiras aldeias, a invenção da cerâmica, né, a descoberta de metais, o início da pecuária e agricultura. Tá? Então esse período neolítico que é o grande responsável ali, é onde ocorreu o surgimento da agricultura de forma plena. Tá? Essa figura aqui, né, ela foi tirada do vídeo que está lá naquela apresentação, que vocês têm um QR Code lá para acessar, e ela mostra a dispersão da população ao longo do tempo. Tá? Aqui a gente está no calendário nosso vigente, lá do ano 1 até o 2000 e pouco aqui. O que a gente vê aqui? As grandes civilizações surgindo,
tá? Isso vem acontecendo, cada bolinha amarela dessa é 1 milhão de pessoas, e aí isso, ao longo do tempo, ele vem aumentando, só que ainda assim, se você for analisar, a gente tem aqui em 1700, 714 milhões de pessoas, né, presentes no mundo. E se você fizer um paralelo aí de 1700 para 2020, hoje nós estamos falando de 7 bilhões, vocês conseguem entender que essa curvinha aqui, ela fez uma exponencial aqui para a questão do desenvolvimento realmente, ou do crescimento populacional. Uma coisa importante, que é o que a gente vive hoje, mas também a gente já viveu lá no passado, que foi nesse período aqui da peste bubônica, houve um pequeno declínio da população, mas isso foi rapidamente superado aí, e depois a gente tem um grande desenvolvimento que é também fruto de alguns fatores que eu já vou falar para vocês. Então, esse aspecto aqui dos desafios do crescimento populacional, né? Quais foram esses desafios, né? E aí é onde eu quero entrar. Uma das coisas que a gente tem que pensar aqui, ó, que eu estou encobrindo aqui, é a questão das doenças. Então, se você for pensar nesse desenvolvimento da população, né, do número populacional como um todo, as doenças elas eram um grande limitador desse crescimento, uma vez que, se você for enxergar aqui que a entrada é o nascimento e esses pinguinhos aqui são as mortes, então se eu tenho um grande número de mortes, eu praticamente inviabilizo que esses copos eles consigam se encher representando as populações. Tá? À medida que a ciência ela foi evoluindo, ela foi conseguindo resolver esses problemas, e foi diminuindo a mortalidade de crianças, de pessoas mais idosas, esses pinguinhos aqui que seriam as mortes, elas foram influenciadas, elas diminuíram, e aí você tem uma taxa de natalidade aumentando em função da maior disponibilidade de alimento, maior conforto, maior segurança, e aí você tem aqui realmente um grande desenvolvimento, que essa população vai chegar aí, né, como nós estamos hoje, em 7 bilhões, com perspectiva para chegar entre 9 e 11 bilhões lá em 2050. Tá? Então, sem dúvida, é fruto da revolução científica que vem, né, na sequência da revolução agrícola, para resolver esses problemas. Tá? E aí, então, o que nós podemos destacar? Né? A revolução industrial, que é representada aqui por essas figuras, de uma transição dessa para essa, onde a gente tem um grande fluxo de produção, uma sistematização de como produzir, e essa maior quantidade ou maior disponibilidade de alimentos, de produtos de forma geral, potencializar o crescimento. Tá? Isso ainda é mais forte à medida que a gente cresce cientificamente, resolve uma série de problemas, como, por exemplo, a gente tem vivido hoje, que a ciência nos traga uma solução para o problema que nós estamos vivendo. E um outro aspecto que tem mudado consideravelmente é a questão tecnológica. Né? A tecnologia ela também tem influenciado diretamente no crescimento populacional. Tá? O que a gente tem que pensar, né? Quando a gente olha aquela figura lá do desenvolvimento da população, o que a gente tem de mensagem principal é que a revolução industrial, né, e científica ela potencializou o crescimento. Tá? E o que a contrapartida a gente tem que pensar hoje, que talvez essa revolução tecnológica ela não vá mais potencializar o crescimento, talvez ela freie o crescimento populacional, porque as pessoas têm hoje ficado entretidas, têm repensado, têm alterado seu comportamento. Mas olhando, né, para o passado e presente, sem dúvida nenhuma, a revolução agrícola, industrial e científica elas contribuíram para o crescimento populacional. Tá? Elas potencializaram ele. E como a revolução tecnológica ela ainda é muito nova, a gente tem que pensar qual vai ser o verdadeiro impacto dela aí ao longo desse período 2050 ou mesmo até 2100. O fato que a gente tem hoje é que a expectativa de vida ela aumentou consideravelmente, né? Se você for pegar aqui em 1950, mais ou menos, ou um pouquinho mais aqui em 1952, 53, uma pessoa ela não vivia, em média, né, essa média populacional aqui, 50 anos. Ela vivia menos de 50 anos. E aí, se a gente olhar isso até 2100, nós estamos falando aqui de uma expectativa acima de 80 anos. Tá? Nós estamos praticamente dobrando isso
num período curto, né? É um grande avanço aí de conservação da espécie Homo sapiens. Tá? Um outro aspecto que a gente tem que analisar aqui, aí eu fiz questão de trazer esse gráfico, que ele mostra a expectativa de vida por países. Né? Então você pega o Japão, que é considerado um país de pessoas que têm uma alta longevidade, a gente está falando que 84,6. O Brasil aqui ele está em 75,9. Né? Então isso, a expectativa de vida para 2019. Então, sem dúvida, a gente pode falar que todo esse processo, essa evolução, possibilitou que o Homo sapiens ele vivesse mais, ele viva mais, né? Ele tenha uma expectativa de maior longevidade frente ao que era lá atrás. E isso a gente poderia até discutir pensando, por exemplo, quando ele era um caçador, né? Um caçador-coletor. Qual era a expectativa de vida dele naquele período onde ele tinha ali que praticar a caça, ele vivia sob a tensão ali de ter ou não ter alimento, ou de ser alimento de um outro animal, né, selvagem. E hoje o que a gente tem frente a essa estabilidade, uma garantia ali de fornecimento de alimento. Então todos esses aspectos eles impactaram na forma com que a gente vive comparado ao que era no passado. Tá? Dentro dessa linha, a gente tem aqui 3 questões importantes para pensar. Né? Por que os humanos deixaram de coletar os alimentos e adotaram a agricultura? E aí isso foi na sequência a Revolução Industrial, a Revolução Científica, e hoje a gente vive essa revolução tecnológica. Isso aconteceu em todo o mundo em um mesmo momento. Tá? É uma outra questão, porque a gente tinha essa dispersão dos seres humanos ao longo do planeta Terra e não existia a comunicação que nós temos hoje. Então surge esse questionamento: será que foi no mesmo momento? Será que isso foi aqueles que se desenvolveram, eles foram indo? Então essa é uma outra pergunta. E qual que é o impacto da Revolução Agrícola? E aqui a gente pode colocar não só a Revolução Agrícola, mas a industrial e também a Revolução Científica e hoje a nossa Revolução Tecnológica. Qual que é o impacto delas na biosfera? Tá? Com certeza é muito mais fácil da gente falar da Revolução Agrícola, Industrial e até da científica do que da tecnológica, mas a gente pode aí já começar a pensar numa projeção para o futuro dessas ondas aí que a gente vive. E aí com essas perguntas, a gente tem aqui 3 QR Codes aqui que vocês podem acessar, é só pausar o vídeo aí e usar a câmera para buscar essas referências, que eles vão auxiliar vocês a responderem essas perguntas. Tá? São 3 matérias aí, são 3 textos que discutem com mais profundidade essas questões e aí vai poder ter uma maior fundamentação. Você vai poder ali estar com uma visão mais aprofundada dessas questões que eu estou levantando. Tá? Eu vou disponibilizar também esses links lá pela plataforma. Um outro aspecto que surge, né, aí a gente está mudando de tópico aqui, mas nada mais é do que também uma discussão do que a gente está falando, que é esse paradoxo da agricultura e civilização. Sem dúvida, e aí eu estou toda hora repetindo esse sem dúvida, porque são fatos consolidados, a agricultura ela potencializou, ela possibilitou o agrupamento de pessoas. Então a gente formou aí aldeias, depois a gente vai falar aqui mais no nosso contexto hoje, bairros, cidades, estados e países. Então esse processo de agricultura e a Revolução Industrial e a científica, ela nos possibilitou que isso aqui fosse possível, né? Viver numa certa estrutura com um grande número de pessoas. Se a gente pensar hoje que existe cidades com milhares de pessoas e essas cidades elas funcionam, existem regras e há um certo equilíbrio, de certa maneira a gente pode ter ali uma parte de responsabilidade para a agricultura, porque todas essas pessoas elas necessitam de comida e essa comida ela está sendo gerada lá no campo para que essas pessoas tenham novas especializações, novas funções, que é
esse outro ponto, né? A especialização das habilidades ou surgimento das profissões. Junto com isso, a gente tem que pensar aqui que o cultivo do alimento, né? O agricultor, ele é o grande responsável para que essas pessoas se mantenham, e junto com o agricultor surge aqui também o pastor, que é a figura originalmente lá que era responsável pela criação dos animais, e hoje a gente poderia enquadrar esse pastor como o pecuarista, que é onde a gente vai afunilar aqui. Então, o surgimento do pastor ele tem muito a se falar, principalmente na questão de ovinos e caprinos, o responsável pela onde os animais vão ter acesso aos alimentos, ele é como se fosse uma cerca móvel ali dentro daquele processo lá atrás, né? E aí o que é a função dele, né? O pastoreio é um ramo da agricultura preocupado com a criação dos animais, e aí o pastor aqui, ele é o responsável pela criação de cabras, de ovelhas, de bovinos, camelos, entre outros aqui. Tá? Então ele é o responsável por fazer com que esses animais permaneçam em determinados locais, consigam obter seu alimento e possam ali se desenvolver. Tá? Essas duas fotos aqui, elas são fotos relativamente recentes. Essa foto é na Mongólia, tá? E se eu não me engano essa aqui é na região da Somália, onde você tem aqui essas figuras ainda atuando aí como agentes para a manutenção desses animais nos campos para obter alimento. E aí aqui, o que a gente tem nessa figura aqui, que ela traz um pouco do resumo do que eu estou conversando com vocês aqui. Tá? Nós temos essa evolução em bilhões de anos, né? Então nós temos aqui outras espécies de homos que elas apareceram. Nessa lógica, há mais ou menos de 200 mil anos atrás, os primeiros Homo sapiens eles aparecem. Com 70 mil anos, a gente tem essa revolução cognitiva que possibilitou toda a capacidade de comunicação, de fala, do pensamento, entre outras coisas que tornaram esse indivíduo dominante frente às outras espécies. E desse contexto para os dias atuais, a gente passou pela revolução agrícola, a gente passou pela revolução industrial, científica, e hoje a gente vive essa revolução tecnológica. Tá? Então, aqui a gente tem uma visão de todo esse processo, e aqui tem um link também de acesso a esse material aqui, que eu acho que é interessante para que vocês possam ler com mais profundidade cada um desses detalhes. Então agora a gente passa, né, para a parte final ali desse processo de domesticação, que é a questão da domesticação dos animais. Uma das coisas que a gente tem que pensar aqui, desse processo de domesticação, é que a gente tem aqui um processo coevolutivo, mutualístico, biocultural e multigeracional, né? São várias palavrinhas aqui bonitinhas, mas o que a gente pode trazer disso para o nosso contexto? Então, os humanos, ou os Homo sapiens, eles assumem ali um nível de controle sobre a reprodução e cuidado de plantas e animais. Tá? Então, a ideia aqui é que no processo de domesticação, quem assumiu esse controle são os Homo sapiens. E isso tem por qual razão? Né? Assegurar aqui o suprimento mais previsível dos seus recursos de interesse, que é basicamente o que nós estamos garantindo a previsibilidade do alimento para que esse Homo sapiens ele consiga ser mantido lá, né, no ambiente que ele está vivendo. Então as plantas e animais elas são capazes de aumentar seu sucesso reprodutivo sobre indivíduos que não participam dessa relação. E aqui até vale uma reflexão, que é a questão da quantidade de plantas que existiam disponíveis e a quantidade de plantas que nós usamos hoje, ou plantas domesticadas, que o ser humano ele faz uso para a sua alimentação e para a sua manutenção na Terra. Tá? Então é um número reduzido de plantas frente ao número que existia disponível, e da mesma forma isso se aplica para os animais. A gente tinha um grande número de animais e hoje a gente tem um número pequeno de animais domesticados, que são os grandes responsáveis pela alimentação hoje dos Homo sapiens. E é interessante pensar nisso, porque assim, a domesticação ela possibilitou que o Homo sapiens, né, usasse de uma estratégia para
seu desenvolvimento. Então, assim, se a gente for analisar, essa figura ela tem como o objetivo de você olhar para si, né, para dentro, como uma espécie, não simplesmente como um indivíduo, e enxergar essa estratégia, aonde essa estratégia ela tem como um cunho, né, um pouco de egoísmo, de egocentrismo, aonde o universo está girando em torno do Homo sapiens, aonde toda a sua estratégia de sobrevivência ela possibilitou ali a domesticação e, em contrapartida, essas espécies domesticadas, elas pagaram um preço no sentido de que elas amplificaram o seu DNA frente às outras espécies, mas elas tiveram que pagar ali um preço para ser domesticada, ou elas tinham que ter características ou critérios que tornavam elas domesticáveis. Tá? Que é uma coisa é você ser um animal domesticado e outra coisa é você ter um animal que foi ele é dominável, né? Ele foi dominado ali, ele está dócil, tá? Então, essa estratégia de domesticação dos animais, ela tem aqui, né, como foco tanto as plantas quanto os animais. As datas, elas giram ali em torno de 11.500, 12.000, às vezes até 10.000 anos, existe uma certa variação dessa data. Né? O que a gente vai ter aqui? Né? Então, as espécies domesticadas, um número reduzido dessas espécies, um aumento populacional, né, que reflete a evolução humana, e isso é uma consequência dessa domesticação, e sem dúvida a alteração da biosfera, que é um resultado de toda essa evolução com a domesticação e todas aquelas etapas vividas de revolução agrícola, industrial, científica e hoje tecnológica. Tá? Algumas afetaram isso de forma negativa e outras hoje podem afetar isso de forma positiva. Tá? Então, é uma questão ali de enxergar o que está acontecendo, o que cada uma dessas evoluções ela está fazendo, ou fez, né, na questão do bioma da Terra como um todo. Tá? O que a gente tem que pensar nesse processo aqui de domesticação? Né? Existiu aqui uma pressão de seleção por humanos, essa pressão, muitas das vezes, ela é não intencional, algumas vezes ela foi intencional, e outras vezes ela é uma questão de mudança do ambiente. Tá? Quando a gente olha a evolução da Terra desde da sua criação, uma das coisas que é marcante é essa mudança do ambiente que fez com que houvesse uma seleção dos indivíduos que conseguiriam sobreviver a aquelas condições que estavam sendo impostas. Nesse processo aqui, na linha da domesticação, a gente tem os cachorros, né, que foram os primeiros, aí entra todos os animais domésticos e dentro desses animais domésticos o nosso foco aqui é os caprinos e ovinos. Tá? Então, daqui para frente, a gente começa a conversar mais sobre eles do que as demais espécies. Essas duas espécies, né, o que vai surgir aqui como questionamento? A primeira coisa é, quais foram os mecanismos de domesticação e evolução que fizeram com que tanto os animais domésticos de modo geral, mas principalmente caprinos e ovinos, pudessem ser efetivamente domesticados. Tá? Uma outra coisa que a gente tem que pensar é qual é o local de origem desses animais que eles começaram essa domesticação, quando isso ocorreu e qual é hoje a dispersão desses animais no nosso planeta. Tá? Uma das coisas aqui que é um trabalho, né, que vem lá de uma publicação de 2014 muito importante e bem elucidativa. Ele cria uma teoria onde os animais eles tinham eles sofreram 3 rotas de domesticação, né? Uma rota comensal, uma rota de presa e uma rota de domesticação direta. Tá? Então a gente tem aqui o comensal, presa e a domesticação direta. Para a gente aqui, o maior interesse é o ovinos e caprinos, né? A gente tem aqui bovinos também, mas o que é a ideia desse esquema aqui, né? Então a gente tem aqui o comensal, que é no caso o cachorro, ele fazia parte ali do ambiente, ele foi se habituando, foi existindo uma relação de ganha-ganha, e aí em um determinado momento ele passou a fazer parte ali de um controle de cruzamento e se tornou um pet, né? No caso do cachorro. Quando a gente pensa, por exemplo, em ovinos e caprinos,
que eram espécies selvagens, eles eram presas, né? Então essas presas sofriam a caça pelo ser humano. A partir de um determinado momento começou-se um jogo ali de manejo, onde, por exemplo, começou a se só fazer a predação de machos, deixar as fêmeas por causa de reprodução. Em algum momento eles entraram num controle de cruzamento, intensificação e se transformaram em raças comerciais. Em contrapartida, a gente tem uma outra linha, né, que seriam, por exemplo, aqui, um exemplo seria os cavalos, né, que eles passaram de selvagem para um processo de domesticação direto ali, para um controle aqui intensivo de cruzamentos e se transformaram em raças comerciais. Tá? Esses três formas aqui, elas estão exemplificadas, tem diferentes espécies aqui, depois vocês podem, eu vou passar o artigo para vocês podem olhar com maior detalhe cada uma dessas rotas e os indivíduos que estão dentro dessas rotas. O que interessa para mim aqui dentro da disciplina, ou para a gente, é essas duas espécies que é ovinos e caprinos. Tá? Então, olhando aqui, ó, quando a gente olha ovinos e caprinos, nós estamos falando aqui entre 12 e 10 mil anos atrás, e aí depois aqui entre 10 e 8 a consolidação da domesticação e posteriormente aqui as espécies domesticadas. Dentro dessa domesticação, então a gente passa aqui para a questão do local, né? Então a domesticação dos animais ela está associada a 3 regiões. E aí assim nós estamos falando de diversos animais. Nós estamos falando aqui da região do crescente fértil, nós estamos falando da China central, e nós estamos falando antes. Para a questão de ovinos e caprinos, o que a gente tem como principal local? Tá? Então quando a gente olha tanto ovinos, né, que está representado aqui, quanto caprinos, o principal local que eles foram domesticados, a origem das raças, ela está nessa região aqui do crescente fértil, que é principalmente ali nessa região do Middle Oeste. Tá? Então é essa região aqui da Síria, Iraque, Jordânia, um pouco do Irã aqui, dentro da Mesopotâmia, que é onde dá o local de origem desses, tanto de ovinos quanto caprinos. Tá? Então, quando a gente olha aqui, ó, aqui fica mais claro a questão da domesticação. Então eu tenho aqui, ó, no momento que eles eram presas, houve um direcionamento, tá? Essa fase verdinha aqui, parecendo um capinzinho, né? Então de 12 a 10 mil anos. A fase verde aqui já, que é a fase onde eles já são um episódio de domesticação, né? Como presa. Então está tendo aqui um processo de domesticação. E aqui já é a parte consolidada da domesticação. Então, o que ele traz para a gente aqui de data, né? Nós estamos falando aí de mais ou menos aí 9.750 anos atrás, né? Ou até o presente, que é a data que marca aí a domesticação tanto de ovinos quanto caprinos. Então, a questão do quando é que ele está respondido. Um outro aspecto que eu tinha elucidado, tinha perguntado lá atrás, é com relação à dispersão, né? Então, quando a gente olha aqui, ó, os ovinos eles são distribuídos globalmente. Então, a gente pode ver aqui todos esses pontinhos laranjas aqui. Quanto mais forte maior é a concentração de ovinos. Então, a gente vê aqui, ó, Nova Zelândia, Austrália, continente africano aqui, tanto na parte sul quanto nessa parte mais central do continente, ou mesmo a Europa e a Ásia aqui, ó. Toda essa parte a gente tem uma alta concentração de ovinos. Você pega o Brasil aqui, ó, região Nordeste, na região Sul, que a gente pega o Rio Grande do Sul, mas pega também os outros países. A América do Sul aqui, já indo para a América Central, um pouco da América Central. Isso nos dá aqui a distribuição dos ovinos. Então, o que vocês têm que lembrar é que eles são distribuídos globalmente. E aí, quando a gente olha os caprinos aqui, a gente vê uma distribuição em parte semelhante, mas não há essa grande concentração, por exemplo, na Austrália, na Nova Zelândia, no sul do Brasil também a gente não vê isso. E aí o que a gente pode tirar aqui de comparação, né? Então quando a gente olha aqui, ó, os ovinos e os caprinos, a gente vê que existe uma grande faixa de concentração de caprinos, só que à medida que a gente vai subindo aqui para regiões mais frias, os ovinos eles se mantêm com alta concentração e os caprinos não. Tá? Então, apesar dos dois serem mundialmente distribuídos, os caprinos ainda têm uma maior concentração em regiões mais quentes ou regiões aí de maior desafio, né, de mais áridas. Tá? Então,
essa, sem dúvida, é uma característica também dos caprinos. Os ovinos vão bem, mas os caprinos são mais consolidados aí nas regiões áridas. Aqui é um dado que eu tirei da FAO, né, que também tem como base esse trabalho do Larson e do Fuller, onde ele traz aqui as datas lá, né, o local, quando e a dispersão. Né, 9.750, a região globalmente distribuída, as origens que dão aqui, as raças que deram, né, as diferentes raças, e os trabalhos que foram os trabalhos que avaliaram isso. Então, só dando destaque aqui para essas questões. Um outro aspecto que a gente tem que pensar nessa domesticação é que o sucesso da domesticação ela depende de quais características, quais são os fatores que possibilitam, que potencializam a domesticação. Uma das coisas que sempre aparece, né, que é a questão da docilidade. Será que realmente a docilidade ela é um critério para que haja domesticação? Uma das coisas que a gente sempre se questiona, ou pode se perguntar, é, por exemplo, assim, por que a gente não cultiva um animal desse para carne? É um animal extremamente grande, que vai dar um volume muito grande de carne. Seria interessante. Por que a gente não usa, ou não utilizou esse animal, por exemplo, como para transporte de carga? Ou mesmo para carne, como em muitos locais, ou para leite também, que já foi muito utilizado em determinadas regiões do mundo, é o uso de leite, por exemplo, de equinos. Tá? Por que não? Alguma falha ocorreu, né? Então, esse trabalho aqui, ele trata um pouquinho, vocês podem acessar ele lá pelo QR Code, um pouco dessas falhas, ou de quais são as razões que fazem com que o animal ele realmente atenda aos critérios, né? Para não ser domesticado. Então, essa relação aqui entre um animal domesticado e um animal selvagem, ela é muito importante de entender. O que eu quero trazer para vocês aqui são os critérios principais que a gente tem que pensar, que é a questão da dieta, a taxa de crescimento, temperamento, tendência em não entrar em pânico e a estrutura social. Né? O que é importante desses critérios a gente avaliar, por exemplo, assim, quando a gente pensa em ruminantes, há uma grande vantagem por ser um animal que consegue extrair energia ou substrato, né, nutrientes, de um alimento de baixo valor biológico e transformar isso no alto valor biológico, que é a carne, a leite, entre outras coisas. Então, sem dúvida, a dieta aqui ela faz muita diferença e também você tem a questão de abundância, né? Então, você tem uma grande concentração de forragem no mundo que te possibilita ter massa aí para que seja fornecido aos animais. O animal ele precisa crescer, né? Ele precisa procriar, então a questão do acasalamento também em cativeiro ela é importante, senão o animal não vai conseguir ser criado. Temperamento, eles têm que ser mais calmos, então a questão de docilidade ela faz parte, mas ela não é só ela que determina. E uma das coisas, existem alguns estudos que mostram que há uma alteração da estrutura cerebral. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho disso lá nos nossos materiais em anexo, mas existe uma relação aqui do temperamento e do tamanho do cérebro, né? Da domesticação e o tamanho do cérebro. A tendência de entrar em pânico, né? Então você não deseja que isso aconteça. A estrutura social aqui, que é animais confortáveis com a hierarquia que os humanos podem assumir. Tá? Então, essa questão deles poderem, do Homo sapiens poder controlar esses animais. Tá? Qual o principal interesse do Homo sapiens na domesticação? Né? E essa é uma outra pergunta importante a ser respondida. Quando a gente pensa nele como um caçador-coletor, sem dúvida nenhuma, o principal interesse foi a carne. E aí, desse processo da obtenção da carne, o que a gente vê, né, nessa história? Uma revolução dos produtos secundários. E aí, essa revolução dos produtos secundários, ela traz para a gente o quê? Subsequente a essa domesticação, a gente tem diversos animais que passaram por um processo de diversificação. Então, aptidão leiteira, animais, por exemplo, a produção de lã, entre outras coisas, eles acabaram surgindo. Então, o aparecimento de novas capacidades produtivas e a questão aqui de mudanças, né, nas características morfológicas dos animais. Isso fica muito evidente em ovinos. Tá? Novas especialidades estão associadas ao surgimento das sociedades mais complexas. Esse é um outro ponto também para a gente pensar. Né? Então, eu tenho aqui novas características morfológicas que
está associada, por exemplo, à figura aí de pessoas que vão fazer curtimento, sapato, entre outras coisas. Esses produtos secundários, né, eles, sem dúvida, eles foram importantes para a consolidação das civilizações. Então, eles contribuíram muito para esse processo. E aqui, ó, nessa figurinha, a gente pode ver essa mudança aqui das estruturas morfológicas. Então, a gente tinha um animal que ele tinha um pelo, né, um folículo simples, e foi selecionando até a gente ter aí um aparecimento de animais já com lã, que até 1950, 70 era a principal fonte de fibra aí para a confecção de produtos têxteis, né? E os produtos que a gente tem de caprinos e ovinos, né, o principal aqui a gente pode dizer de comum entre ovinos e caprinos é a carne. Secundário aqui, ou já hoje grande importância também é o leite. Como um produto comum também a gente tem a pele, e aí de diferenciação a gente tem a lã, no caso de ovinos, e a gente tem a fibra aqui, que vai ser a cachemire ou a mohair, que é proveniente dos caprinos. Tá? Então esses são os produtos que hoje nós temos disponíveis, né, produtos principais. Existem diversos outros produtos que são confeccionados a partir desses animais, mas esses seriam os produtos principais que geraram, né, ou que nos são fornecidos a partir do momento que esses animais se tornaram domésticos. Aqui é só uma pequena diferenciação entre ovinos e caprinos. O que a gente tem aqui, né? Um animal do reino animal, vertebrata, cordata, do reino de mamíferos, ungulata, dentro da mesma subordem, dentro do mesmo grupo aqui, e dentro da mesma família de Bovidae, né, que são dos bovinos de maneira geral. Então, os bovinos, ovinos e caprinos fazem parte da mesma família. A gente tem uma subfamília que é a Caprinae, e aí dentro do gênero a gente faz a diferenciação entre o gênero Ovis e o gênero Capra e a espécie, né? Então são animais de espécies diferentes. Você tem o Ovis ares, que é o ovino doméstico, e a Capra hircus, que é o meu caprino doméstico aqui. Então a diferenciação ela está no gênero e na espécie para esses dois indivíduos. E para a gente finalizar aqui essa parte, eu queria destacar algumas coisas que são importantes, que desde lá da domesticação e para os nossos dias atuais, que é o papel, né, social e econômico que essas duas espécies têm na sociedade. Então, se você for analisar aqui, ó, uma das coisas que a gente tem que avaliar, e esse é um índice de preço, o que a gente pode falar, né? Que o cordeiro ele é uma carne cara, tá? Ele tem um alto valor aí no mercado mundial, então ele tem um papel econômico grande para países que têm aí a sua base como a produção, por exemplo, de carne de cordeiro. Então esse é um aspecto econômico bem interessante. Um outro ponto importante, essa aqui é uma propriedade, né? Então ela tem aí uma alta especialização. Isso aqui é uma propriedade na China, onde é um sistema intensivo de produção focado na produção de carne ali para atender o mercado chinês. Tá? Então indica aqui um grande fator econômico para a manutenção desse ambiente aí. Já aqui para caprinos, ó, isso aqui é uma instalação de uma fazenda na Europa para produção de leite. A gente tem basicamente aqui animais da raça Sânia, algumas outras raças, mas isso aqui mostra também o potencial econômico da produção de leite aí para fornecimento, né, do leite ou mesmo da produção de queijos e seus derivados. E em contrapartida aqui a gente tem o outro lado, né, que é a questão do papel social. E isso aqui ele foi importante lá na domesticação, principalmente das regiões áridas, porque a gente está falando ali, por exemplo, região da Cisjordânia, uma série de regiões ali do Oriente Médio, onde regiões desérticas e com uma baixa quantidade de alimento disponível, e esses animais, eles, por conseguirem se adaptar a essas regiões, em contrapartida a gente consegue a manutenção das pessoas nessas regiões. Tá? Então isso lá no passado ele foi importante para a consolidação e sustento dessas populações, e hoje ela é importante também para a manutenção dessas populações nessas regiões de climas desafiadores. Tá? Então aqui a gente tem ovinos, aqui a gente tem caprinos, tá? Então depois a gente vai ver um pouco da diferenciação, mas rabinho aqui é o grande fator para a gente diferenciar.
Essa aqui é uma outra foto também já com caprinos, mostrando também essas mesmas condições. Tá? Então, esse pode ser destacado aqui o papel social e econômico. Tá? Então, como mensagem aí final dessa aula, vou voltar a essas 4 figuras aqui, que elas trazem a questão, né, do papel econômico e social, e aí a gente pensar nessa evolução, né, desde lá dos primórdios, com a consolidação, por exemplo, da domesticação dos caprinos e ovinos, sendo as primeiras espécies domésticas para uso, né, para carne, leite, pele, uso dos seus ossos e chifre, entre outras coisas, para a utilização de ferramentas e utensílios, o papel que eles têm, né, na sociedade, seja para a parte econômica, mas também para a questão social, que foi, num primeiro momento da domesticação, a consolidação e a potencialização do crescimento, né, dos indivíduos no Homo sapiens, e hoje ele também tem um papel, né, de potencialização da questão de riqueza, de geração de finanças, né, de dinheiro para as pessoas que utilizam dessas espécies para a produção, né, e essa produção tem como objetivo o fornecimento dos alimentos e a consolidação ou mesmo auxiliar ali na alimentação de uma população que cresce e vem crescendo e tende a crescer ainda mais. E também a questão de manutenção dessas populações em regiões de extremo desafio, né? Então, muitas das vezes, outras espécies aqui domesticadas elas não vão conseguir sobreviver a essas regiões. Então, os ovinos e caprinos eles têm um papel muito importante social para a alimentação dessas populações que estão em situações de desafio que outras espécies domésticas não conseguiriam suprir ali a fornecimento para leite, para carne, entre outras coisas. Bom, era isso que eu tinha aqui para apresentar nessa primeira aula, tá? E a gente discute lá algumas dúvidas e os aprofundamentos que nós vamos fazer em cada um dos tópicos dentro do nosso grupo de discussão.